Mas já tem quase um ano de Pedrinho na associação, desde maio, não, já tem mais de um ano na associação, quase um ano na Vasco SAF, e a gente já tenta essa entrevista aqui tem bastante tempo. Eu tenho pra mim que dessa vez vai sair, vocês ficaram com medo de pegar Tersol. Pode falar, né? A pessoa pediu, aí não vai... E eu tô vivo, hein? Incrível que pareça. Depois de tanto trabalho, eu tô vivo. Ô Pedrinho, obrigada por receber a gente, e acho que numa semana tão assim agitada, né? Uma semana com tantos assuntos pra gente falar, a nossa ideia aqui é, de fato, deixar algumas coisas bem claras para o torcedor mesmo, informar o torcedor, tentar esclarecer alguns assuntos. Então a nossa ideia é passar um pouquinho por tudo, inclusive se você quiser falar sobre alguma coisa específica, você fica à vontade também. E acho que a melhor forma da gente começar é falar sobre as coisas mais quentes, sobre as coisas, né, do dia. E é engraçado que a gente estava preparando a pauta, aí eu pensei, já sei, vamos começar falando disso, clássico. Aí saiu outra notícia, eu falei, olha, a situação não tá fácil não. Mas para começar, eu queria falar um pouco do anúncio de vocês hoje da contratação do Lawyer Augusto. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esses bastidores, porque chamou muito a atenção a reação dele, assim, né? De fazer live, de querer, do envolvimento dele, de fazer uma pressão para ser liberado pela equipe turca, que parece ter causado alguma dificuldade. A gente sabe que até aqui vocês, em alguns momentos, em algumas contratações, tiveram algumas questões, assim, de conseguir fazer a coisa andar. O quanto que ele foi importante, essa vontade dele de já falar que por ele tá jogando a semifinal contra o Flamengo, e obrigada. Primeiro é um prazer, Aline. Assim, o Lloyd é um jogador que a gente tinha carência, né, no elenco, um jogador de velocidade, de lado. Ele é muito bom jogador, mapeado, obviamente, pela análise de desempenho, de scout. E aí a gente começou as negociações. E aí a gente chega num acordo com o atleta, na parte financeira do atleta, e começa uma negociação com o clube, que obviamente pede um valor inicial, e a gente vai negociando para tentar chegar num valor mais baixo. Mas o clube turco bate o martelo num valor fixo e avisa que se a gente chegasse naquele valor, ele faria a transação. E aí a gente chega no valor. E aí que foi surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes pra gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas, ao mesmo tempo, fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você tá rindo? Eu tô falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E aí ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. É bacana que a gente sabe que você se importa muito com isso, né? Quando você participa das negociações, é algo que você sempre quer, assim, em alguns outros momentos a gente soube de algumas informações que não, mas aí o Pedrinho se envolveu, e é sempre para falar do que é ser Vasco, do tamanho do Vasco, de fazer com que o cara entenda onde ele tá chegando, assim. E nesse caso dele, assim, parece que teve quase que uma simbiose. Assim, normalmente eu não participo muito, eu participo numa reta final, de uma forma necessária. A gente tem um grupo que trabalha bastante, se dedicou bastante nas contratações. Marcelo Santana, o Amodeu, o Felipe, foram pessoas importantíssimas em todas as contratações, mas em algum momento, óbvio, ali eu tenho que dar uma entrada para marcar ali uma presença institucional de uma forma realmente de representatividade da instituição,
para até o jogador se sentir também importante. Como foi também no caso do Rony, que a gente pode falar mais para frente, mas eu acho que é isso, assim, o desejo de jogar no Vasco, ele não precisa conhecer totalmente a história do clube, porque é um jogador angolano, mas ele mesmo é que começou a demonstrar o seu conhecimento, não falei nada, só quis começar a contar a história do que era o Vasco para ele e ele já prontamente pegou um gancho e deu continuidade. O final da janela já é agora essa semana. Acredito que de fora vocês fecharam a janela. Internacional praticamente. Sim. Nacional, a gente ouviu muito falar no nome do Palácios. Sei que para vocês nesse momento é ter alguma coisa concreta, quando tem concreta é melhor de dizer, enfim, mas está encaminhado com o Atlético Mineiro para depois do Campeonato Mineiro? Lá atrás, quando eu fui perguntado, lá até na federação, no Campeonato Carioca, eu fui perguntado sobre o Maurício Lemos, eu falei assim, eu só falo depois que tiver assinado, tem muita assim, a concorrência é muito grande. É um jogador que interessa muito a gente. Então, assim, a gente... Aprendizados, né? Tenho aprendido muito. Aprendizados de... Umas coisas acontecem no futebol. A gente vai conversar um pouco mais pra frente sobre Rony, sobre Bruno, até pra você ter essa oportunidade de explicar um pouco mais, né? Que quem tá de fora às vezes fala várias coisas, mas não sabe o que acontece realmente internamente. Mas antes da gente chegar nessa parte, acho que vale a gente falar um pouco do que acontece hoje, e aí eu comecei falando dessa contratação, porque foi um anúncio de hoje, mas eu acho também que a gente pode já tratar nesse início essa situação sobre toda a polêmica do gramado sintético, sobre toda a polêmica de o Vasco sempre querer jogar no Maracanã e agora tá levando pro Newton Santos, e tem pessoas de vários lugares falando, dando várias opiniões diferentes, e acho que o bacana pro torcedor entender é o que motivou a decisão. Então, Aline, vamos lá, vamos por parte, né? Primeiro, assim, tem muita gente que dá opinião, e que, obviamente, isso é o trabalho das pessoas, mas dá com muita convicção sem ter realmente o conteúdo próprio para aquilo. E acaba formando a opinião de muitas pessoas de forma equivocada. Primeiro que a gente entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso, e na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado, e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem o retorno. Através disso a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir meio a meio em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, com o Amadeu, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Um ponto só antes de continuar o raciocínio: em nenhum momento foi colocado, vou jogar no Engenhão porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões.
Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes, Vestiários de visitantes. Vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem os processos de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante num jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto que envolve, comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é arrumar briga, pelo contrário. E agradeço, eu tenho que fazer um agradecimento também especial ao governador Cláudio Castro, porque quando o Engenhão é liberado, de forma surpreendente, a gente pegou que o setor norte e sul não seria liberado. Eu tenho uma conversa com o governador Cláudio Castro, ligo para ele, tento entender por quê, porque os outros clássicos lá, como Botafogo e Flamengo, norte e sul é liberado. E numa boa relação com o BEP, agradeço também ao BEP, porque eles liberaram o setor norte e o setor sul, e eu tenho certeza que o BEP vai fazer com brilhantismo, como sempre faz, a segurança das duas torcidas, para que a gente tenha um clássico de paz. Mas é isso, hoje o Vasco ele vai ser representado e eu vou lutar até o fim pelos direitos do Vasco. Mas os atletas, eles também foram a favor consultados nessa decisão? Porque a gente teve recentemente toda a polêmica do gramado sintético, o Coutinho se posicionou, vários jogadores se posicionaram, e no fim vocês trocaram para um campo de gramado sintético. É uma opinião minha, não uma opinião dos atletas. A questão da grama sintética, para mim, ela pode ser uma interferência na dinâmica do jogo do que propriamente na lesão. Né? E alguns profissionais, e muito bem falado, dizem, eu não joguei na grama sintética, que muda a dinâmica do jogo. Eu tenho a percepção que muda. Quando você tem 30 jogos na grama sintética, é uma interferência. Eu vou fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos. E eu jogo até mais no estádio do Newton Santos do que jogo no Maracanã. E tem alguns pontos, Aline. Por exemplo, quando eu solicito o Maracanã, e respeito, porque hoje o Maracanã é controlado pelo Fluminense, pelo Flamengo, e eles têm o direito de liberar o Maracanã ou não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes com o argumento dos 2 jogos seguidos, o Maracanã é ruim, e agora vão ter 2 jogos seguidos, agora é conveniente. Então, assim, eu não sou obrigado a aceitar, e a minha obrigação e a minha responsabilidade é com o Vasco. Então, em nenhum momento eu estou apequenando o Vasco, eu estou trazendo representatividade à instituição. Como eu falei, eu não vou ser comunicado, eu quero participar das decisões. Então, assim, a decisão foi tomada de forma conjunta, administrativa, de forma técnica pela questão do gramado, e está decidido, e agradeço principalmente ao BEP e ao governador Cláudio Castro. E ouvindo os atletas, né? Porque no fim todo mundo fala de uma forma como se eles fossem ser os prejudicados, cita esse caso do Coutinho, mas no fim teve a anuência deles, pelo que você está dizendo. O Newton Santos é uma casa que vocês pensam, assim, de processo de reforma de São Januário, tendo visto esse movimento, por exemplo, agora, e muitas dificuldades em outros momentos sendo colocadas com o Maracanã? É uma ótima oportunidade de parceria, jogar no Newton Santos. Em alguns momentos também a gente poder visitar grandes praças para, obviamente, também sentir o calor da torcida do Vasco, que Off Rio é gigantesca. É lógico que sempre dentro de uma logística que não prejudique esportivamente os atletas. Vocês tiveram resultados excelentes no Campeonato Carioca com isso, né? Eu não digo nem resultado dentro de campo, mas de crescimento, sócio. O trabalho do comercial, do marketing foi excepcional, de captação de novos sócios.
Eu acho a oportunidade também para os torcedores se sentirem mais próximos da instituição, do clube, dos atletas. Foi um movimento muito bem organizado da gestão do Vasco. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto de recuperação judicial, que é algo que a gente já sabia que ia acontecer há muito tempo, porque já era algo que vocês já tinham falado publicamente, que era uma ideia que estava sendo estudada, mas a coisa aconteceu de fato nessa última semana e aí parece que nem foi comunicado lá atrás, né? O tanto de assunto que surge. Então, eu acho é um assunto um pouco mais complicado para o torcedor entender de uma forma geral. Então, eu acho que faz sentido a gente explicar como que financeiramente ajuda o Vasco a respirar. O quanto que vocês, nesse processo até aqui, nesse um ano, têm tido até uma certa dificuldade de controlar essa dívida, mesmo com os 20% sendo pagos regularmente do RCE, enfim, o quanto que essa dívida vem aumentando exponencialmente, principalmente considerando quando a 777 entrou para hoje, né? Na realidade, a gente pagava mais juros do que a dívida em si. E aí eu tenho que, novamente, elogiar algumas pessoas, porque quando a gente entra numa situação financeira muito complicada, onde a gente não tinha acesso, né, só tinha as informações verbais, e as informações verbais elas não foram compatíveis com o caixa do Vasco SAF, e a gente contrata o Amodeu e o Rafael, que é o CEO e o CFO, e eles fizeram malabarismos assim, para a gente poder arcar com toda a folha salarial em dia, que era uma das minhas exigências, porque foi um compromisso que eu assumi publicamente, né, sem praticamente nenhum adiantamento de 2025, com praticamente todas as receitas de 24 adiantadas. E aí também eu, não entrando no mérito religioso, que não é o caso, mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu muita força para sustentar todo esse processo. Se as coisas andaram, eu tenho certeza absoluta que foi a mão dele, porque nós conseguimos também passar de fase na Copa do Brasil, com isso a gente adquiriu receita, o nosso grupo de governança da SAF conseguiu, obviamente, recursos de novos patrocínios, então isso tudo fez com que a gente respirasse, que a gente honrasse não só os compromissos atuais, mas compromissos que ficaram para trás, deixados pela 777, e aí a gente percebe que a gente tem que ter uma atitude mais drástica. E o início dessa atitude é a medida cautelar antecedente, que ela congelou ali praticamente por 90 dias qualquer tipo de penhora. Então isso deu um fluxo de caixa importante para que a gente, obviamente, terminasse um ano em dia. E aí com a colocação do Campeonato Brasileiro, com a parceria da LFU, enfim, a gente conseguiu realmente ter um gás importante. E aí, quando termina, obviamente, a medida cautelar antecedente, a mediação, surge a oportunidade de a gente entrar na recuperação judicial. E a minha preocupação maior era com os credores de menor porte. Essa sempre foi a minha preocupação, que eles não tivessem, não sofressem danos que prejudicassem realmente a vida deles. E assim também foi feito. E a gente já tem também o abatimento da dívida de uma forma gigantesca, e a recuperação judicial de uma forma mais didática para o pessoal entender. Nesse período de um ano, praticamente, a gente vai ali organizar, criar um cronograma de pagamentos para as dívidas. Nesse período de um ano, a gente não tem que pagar nada, então a gente respira muito, gera muito fluxo de caixa, e aí a gente contando também com novas receitas, com dinheiro novo, com novos patrocínios, a gente obviamente incha, e aí a gente tem que ter muita responsabilidade para honrar depois daquele um ano que vai ter o compromisso, né, de você criar um cronograma de pagamento para a gente honrar, e eu acho que essa é a solução. Lá atrás, quando eu falei que eu estava entrando com o meu grupo para fazer uma reestruturação financeira, e muitas pessoas falaram assim, todo mundo entra falando isso e nunca faz. E eu falei, não fazendo uma analogia, mas haverá sinais, a gente, obviamente, a medida cautelar já era um sinal claro. E aí a magistrada Caroline Fonseca, juíza, obviamente percebeu toda a boa-fé
porque antes da recuperação judicial ela já viu o nosso empenho de pagar as dívidas e os movimentos, e a nossa boa-fé e a percepção que ela entendeu o cenário. Eu só estou reproduzindo o que foi mencionado por ela, que a 777 só pagou 18% de todas as transações esportivas, do caos agravado pela 777, e aí juntando Vasco, obviamente, CRVG e Vasco SAF, mas todo o dano causado ao Vasco SAF pela 777, com atos ilícitos, se comprovados vai ser levado ao Ministério Público, isso dito por ela. Então, assim, às vezes a história fala por si só, às vezes você tem que apanhar ali calado e deixar o tempo mostrar a realidade para as pessoas. O problema é que, assim, eu sou julgado o tempo inteiro se a bola entra ou não, mas a gestão, nesse processo especificamente, não é só se a bola entra ou não. Tem muita coisa que aconteceu que às vezes tentam me calar achando que tá dando desculpa, tá choramingando. Não, mas eu só estou sendo o que todo mundo pediu, transparente. E para eu falar do cenário atual, não tem como eu não ressaltar o que está acontecendo, porque exigências por grandes contratações, ela não pode acontecer porque eu tenho uma limitação financeira e uma responsabilidade física da pessoa física e uma responsabilidade com a instituição. Você fez essa explicação, eu parei para anotar aqui, porque tem vários pontos disso tudo que eu acho que a gente vale desdobrar, assim, até em cima das críticas. Um deles você falou, uma das minhas preocupações é a gente pagar todos os credores. Eu acho que as pessoas, até com um pouco de ignorância sobre o assunto, a gente ouviu você ser criticado em alguns pontos. Eu já ouvi falar assim, Pedrinho, não paga ninguém não, paga isso. Daqui a 10 anos. Então, as pessoas às vezes falam, ele está pensando mais em pagar as pessoas do que no Vasco pagar menos. Então tem um ponto aí que eu acho que é comparando com os outros clubes, a gente pode dizer, que é a diferença da RE para a RJ, né? Por exemplo, o Botafogo optou pela recuperação extrajudicial, que é combinar direto com os credores. E aí você precisa pelo menos ter um combinado com mais de 50% da dívida. Isso faz com que os pequenos, os que precisam receber menos, né, que não fazem parte desse bolo, porque tinha uma empresa muito maior com uma dívida muito maior, não receba absolutamente nada por isso. Esse foi um ponto que pesou muito na nossa decisão. E também a RJ, você tem, obviamente, ali um administrador, um juiz que está ali para fiscalizar, porque eu quero tudo muito transparente. Então, assim, é uma decisão necessária e que as pessoas não entendam de forma diferente. Está pagando dívida em vez de contratar. Não, eu tenho que pagar as dívidas. A solução do Vasco é pagar as dívidas. É um remédio amargo, mas é necessário. Senão eu vou fazer a mesma coisa e daqui a 1, 2 anos, quando entrar outro gestor, ou se eu continuar, e daqui a 5 anos a gente vai estar falando a mesma coisa. Então alguém tem que estancar. E assim, o meu compromisso é com a estabilidade financeira do Vasco. E daqui a alguns anos, o Vasco vai estar financeiramente estruturado para fazer grandes contratações. Mas mesmo assim, eu faço outros movimentos, que eu digo a gestão, para também, de alguma forma, não só através do dinheiro, mas através da instituição, da história, da estrutura, trazer algumas contratações. Era para ser investido um valor no CT que não foi. Isso eu não estou falando, você vai lá, você vê, não foi investido. De forma... Pela 777. Pela 777. E a gente... porque isso está em processo atualmente. Está em processo, para você ver que não tem área molhada. Área molhada que a gente fala que a gente pensa, está botando piscina. Não, aquilo ali é uma área de reabilitação, do recovery dos atletas, das banheiras para os atletas. Que tem todos os CTs. Que tem todos os CTs e que é primordial para uma recuperação de pós-jogo, para uma recuperação de jogadores que tiveram a ruptura do ligamento cruzado do LCA, como o Paulinho, como o Jair, como o David, que precisa fazer um trabalho na piscina. A gente começou as obras. Então, assim, a gente está dividindo dinheiro com tudo para a gente, e ao mesmo tempo, pagando as dívidas para a gente criar um Vasco diferente. Qual é o tamanho dessa dívida hoje? Você está em... 1,4 bilhão. Quando a 777 assume... Como ela abre uma empresa, não tem nada, né? A empresa não tem dívida. E ela aumentou a dívida, acho que em 350 milhões, se eu não estiver enganado. Mesmo com o aporte de 310.
Ou seja, a dívida foi maior, o aumento da dívida maior do que o aporte. Então assim, não é falar do passado, é ser transparente com o torcedor. Eu estou passando o que está acontecendo. É que no fim o passado ele transformou o presente, né? Ele transforma o presente, porque qualquer movimento que eu faço, ele é consequência de um passado não só distante, mas recente. Então assim, as pessoas têm que entender isso. Eu posso errar, e devo errar muito, acertar algumas vezes, mas assim, o processo que eu estou fazendo com o Vasco é de limpeza. A gente está limpando o Vasco para daqui a algum tempo a gente poder sentar numa árvore com muita sombra, debaixo de uma árvore com muita sombra. Essa semente tem que ser plantada agora. Você contando um pouquinho da RJ aí, você falou, preciso ter um compromisso com isso, também individualmente. Hoje saiu uma notícia sobre você ter, de alguma forma, direcionado também os seus bens individuais nesse processo de recuperação judicial do Vasco. O que é isso exatamente? Aline, como administrador da RJ, os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio porque, muito. No fim, não é só sobre você. Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Ser obrigada até a mudar um pouquinho a ordem das coisas aqui, que eu queria falar um pouquinho de você, porque você estava super bem na sua vida, né? Você tinha uma posição ótima na carreira que você tinha escolhido naquele momento. Você é um ídolo desse clube. A gente sabe já um pouco dessa história de que você entendeu que se não fosse você, dificilmente vocês conseguiriam trazer tudo isso, porque vocês não teriam um número de votos suficiente, dado o tamanho da sua credibilidade diante de tudo isso. Mas a quantidade de coisas que você faz e a quantidade de risco que você corre diante do que você tinha e diante de quem você é no Vasco, para quem olha de fora fala, que loucura, por quê? Para quê ele está fazendo tudo isso? Por que ele está se enfiando nisso assim? Porque é a sua vida pessoal misturada ao mesmo tempo com o Vasco. Muita coisa você pode ter controle, mas muita coisa não também. Então, Aline, quando eu tomei a decisão, a gente sempre coloca os prós e os contras, né? E o que mais pesava contra, que eu sempre falei para o grupo, era o meu medo de perder o carinho da torcida. Essa era a minha maior preocupação. E assim, eu percebo que, obviamente, o campo, se a bola entra, se a bola não entra, ele dita muito a emoção das pessoas com relação a seu trabalho. Esse medo você já perdeu, né? Então, assim, eu sinto ao mesmo tempo que eu perdi o carinho de muitas pessoas, porque quando as coisas não acontecem, o torcedor tem o direito de ficar com raiva, na emoção. E isso me entristece, mas eu sei separar. Assim, eu fico muito triste, mas sei separar. Mas, obviamente, do lado de fora, quando a gente imagina todas as situações, é só uma imaginação. Quando a gente vive, é diferente. E tem períodos que são duros, assim, porque você está fazendo o seu melhor, mas as coisas não acontecem. Então, assim, você é julgado por isso. Eu sofro um pouco mais do que, de repente, um presidente que não jogou, que não chegou aqui em São Januário, que não tem essa história. Porque o meu lado afetivo com o Vasco é um lado muito, muito particular. Então, quando, por exemplo, eu sou ofendido, e é normal, que todo presidente em mim pega diferente porque é como se fosse um familiar me ofendendo. Mas eu já entendi que, assim, faz parte desse processo. É difícil para mim? Sempre vai ser, até o último dia que eu estiver aqui na cadeira. Mas eu sei que, assim, eu conheço o meu grupo, eu sei qual é a minha intenção com o Vasco, eu sei o que eu estou fazendo.
A gente vai passar por momentos difíceis, por momentos bons, mas eu acho, com muita sinceridade, que o caminho é esse para o Vasco. Se eu sair daqui no término do meu primeiro mandato e entrar um outro gestor, eu acho que a sequência é essa. Se a gente já não tiver terminado, porque a dívida é muito grande, com todas as dívidas, o outro gestor tem que dar continuidade para isso, e aí sim o Vasco, depois da dívida paga, vai poder viver tranquilamente. Sabe que eu acho que tem uma incoerência muito grande nisso, você já deve ter ouvido isso várias vezes, eu acho que talvez eu já tenha falado para você em algum outro momento, que putz, você é muito coração, assim, né? Eu não sei se pessoas com muito coração tão verdadeiras assim são pessoas Sofre mais, né? não, e que, pô, se o futebol merece isso no fim, sabe? Que a gente acaba sendo tão acostumado a olhar, talvez as pessoas que sejam mau caráter, as pessoas que vão dar um jeitinho, as pessoas que não vão querer pagar a dívida, que a gente acaba colocando o lado certo da história como errado em algum momento, assim. Porque o que eu digo é assim, se a bola tivesse Vasco campeão, Vasco vencendo, Vasco disputando Libertadores, e eu fosse o cara que fizesse tudo errado, as pessoas poderiam estar falando que ótima gestão, mas isso não é só comigo, isso são com todos os presidentes. O que assim, eu quero passar para o torcedor é o seguinte, nunca vou pedir paciência, eu já falei isso algumas vezes, mas esse é o caminho, o caminho é pagar as dívidas, não tem outro caminho. Se a gente tivesse, do qual eu não participei, obviamente, se quem fez o processo da venda, um dos critérios das obrigações fosse atacar as dívidas, nesse período já de mais ou menos 2 anos, o Vasco estaria numa situação muito melhor. Porque o projeto, por exemplo, do Bahia, primeiro era atacar as dívidas. E assim foi feito. A dívida era menor, obviamente, mas assim foi feito. Qual o planejamento para o Vasco na venda? Qual foi o planejamento que foi feito? Poxa, vamos atacar as dívidas? Não, vamos só investir em jogador jovem? Não, vamos investir em jogadores caros porque a gente quer ganhar títulos? Não tinha uma direção. Então, assim, no meu modo de ver, o nível da dívida que chegou, você tem que pagar as dívidas. E esse processo, Aline, de recuperação judicial, é um caminho muito positivo. Muito positivo. Todas as pessoas que entendem disso, que param para estudar um pouquinho o que é uma RJ, nesse processo do Vasco é muito positivo. No seu ponto de vista, a ideia da RJ, ela aproxima mais empresas que possam querer comprar a SAF ou afasta? Aproxima. Porque assim, quando a RJ estiver pronta, nesse período que você está fazendo esse processo de renegociação das dívidas, um cronograma de pagamento, o investidor chega, tá ali tudo direitinho que ele tem que pagar. Ele não vai ser pego de surpresa nada. Ele está devendo tanto para tanto, X para tanto, Y para tanto. E ali já tem um deságio, obviamente, da dívida. Então a dívida ele já chega com a dívida muito menor. E dentro desse cronograma de pagamento de um tempo estipulado, 10 anos, sei lá, se ali ele quiser ainda fazer um novo acordo com esse credor para pagar à vista, isso você encurta ainda mais. Então, assim, é o melhor cenário, porque o dinheiro dele não vai ser para pagar coisas que ele já chega com dinheiro limpo para pagar as dívidas dali para frente. É porque um clube de futebol é muito diferente de outras empresas, né? Porque de uma forma geral, tu olha uma RJ, ela dá publicidade à sua dívida de alguma forma. Sim. Ela decreta a sua falência, né? Sim. Isso para grandes empresas, olhando de fora, seria uma imagem péssima. Mas o clube de futebol, no fim, todo mundo já sabe que vive isso, né? Sim. Só vai facilitar vocês a conseguir pagar o que vocês precisam. A RJ no mundo esportivo é justamente um sinal, para mim, positivo. Muito positivo. É que, assim, até a magistrada, a juíza Caroline Fonseca, ela registra isso, a boa-fé do Vasco, ela usa esse termo, em diversos processos que a gente fez. Então, assim, a nossa boa-fé de pagar as dívidas, de começar a correr atrás, de chamar os credores, tudo isso antes da RJ já demonstra a nossa correção que a gente quer. Então, a RJ, para mim, é a grande solução para o Vasco, obviamente, daqui a uns anos está limpo. O que até agora, assim, de críticas assim que você recebeu, mais tu acha que para você foi mais injusto?
mais te feriu? Sei lá, a gente já ouviu tanta coisa, sabe? A gente já ouviu o fato de você contratar pessoas por relação pessoal. Esse ponto que a gente falou agora da RJ, de pensar mais em pagar as pessoas do que na dívida do Vasco. Várias coisas tão insanas assim. Eu já escutei muita coisa assim. Muita coisa. É coisa assim absurda, né? A internet, assim, ela é parece um mundo sem lei, assim. E alguns, não todos os profissionais, né? A maioria dos profissionais são profissionais muito corretos, assim, com a profissão. Mas tem muitos canais, muitos youtubers que eles acabam querendo ser ídolos da torcida do Vasco. E aí eles querem falar o que o torcedor tá ali na flor da emoção querendo ouvir. E eles passam muito do ponto e com muitas mentiras. A gente tinha muita gente que passava informação para muitos canais. A gente está tentando cortar isso, porque não acha interessante, não acho que não é uma forma legal. E isso incomoda, e aí você vai criando um aspecto ruim. Mas assim, eu não vou falar nem ingratidão, eu só quero a compreensão que as pessoas, até para o bem do Vasco, para as próximas gestões, elas não podem normalizar certas situações. Eu já falei isso uma vez. Quando eu falo isso, eu não estou trazendo o problema para a tona, não é mimimi. Ela não pode normalizar o que aconteceu. Não pode ser normalizado. E quando a gente fala assim, vai ele lá falar da 777 de novo. Não, eu estou falando porque é real. É o que a gente está vivendo. Que implica no presente. Então, assim, é o que a gente vive. E até para um próximo investidor, é uma responsabilidade maior ainda minha, dos torcedores, para uma proteção para a instituição. Então, assim, a gente tem que só entender que, assim, eu não queria que a gente estivesse nesse processo. Eu não queria ter entrado com a ação, eu não queria. E, mais uma vez, reforçando o que a juíza falou, olhando todo o processo, foi palavras dela mencionadas por ela, ação mais do que acertada para o Vasco não cair numa massa falida da 777 em todo mundo. Essa crítica que eu falei especificamente, assim, de favorecimento para você, que é um cara que, pelo que você está dizendo, preza tanto pela coisa do correto, de fazer o certo, do caráter, enfim, isso te chateia muito? Me chateia porque as pessoas que eu coloco, e obviamente eu não vou colocar inimigo, eu vou colocar... Ou alguém que você não confia? Eu vou colocar quem eu confio, mas eu coloco quem eu confio com capacidade. Mas, assim, eu não coloquei meu filho, não coloquei nenhum parente, não coloco. O Felipe, que é o grande irmão que eu tenho, é um conhecedor nato de futebol. E ele exerce uma função dentro da área dele, que é uma área técnica. Ele é um diretor técnico, apesar de ter cursos da CBF de gestão esportiva. Então, assim, ele é um cara extremamente técnico. Eu confio em todas as pessoas que são ligadas e contratadas, que podem ter uma relação, mas antes da relação pessoal, é a relação profissional, é a capacidade profissional. Se não tiver capacidade profissional, vai continuar sendo meu amigo e ponto. Não vai entrar no clube, não vai participar do clube. Pra gente encerrar essa parte assim, mais política, enfim, ao mesmo tempo que saiu toda essa questão da RJ essa semana, o desembargador do TJ também aprovou parcialmente derrubar a liminar da SAF para 777. O que isso impacta de verdade em tudo isso que vocês estão fazendo? O quanto que isso ainda dá algum espaço para 777 dentro da SAF? Nada, eu acho que eles estão lutando por algo que só vai causar um pequeno barulho, mas que não muda nada, na minha concepção, juridicamente. Porque, assim, o caos financeiro que a SAF vive é um problema deles. E seria uma incoerência, por exemplo, eles quererem participar de uma gestão administrativa, de uma recuperação judicial, se o caos causado foi por eles. E se todo o processo da perícia, obviamente, que esteve na SAF, onde é dito que poderia ter tido atitudes ilícitas, e se isso for comprovado vai para o MP, como é que um grupo desse participa de uma recuperação judicial? Então, assim, a gente está muito tranquilo com uma decisão muito acertada do que foi feito.
Mas vocês não precisam dividir com eles sobre as decisões, sabendo que eles têm uma parte? Se chegar num processo de um novo investidor, isso vai ser discutido dentro da arbitragem. Aí eles têm alguma eles têm participação. uma participação na discussão dentro da arbitragem. E como isso está nesse momento? Você já falou várias vezes que proposta... Quer dizer, da última vez que a gente entrevistou, você falou que proposta efetiva... Nenhuma. Tem mais NGAs assinados, porque os outros NGAs assinados também são com fundos. Então, assim, pelo que a gente está entendendo, que eu acredito que possa ter o desejo de alguns investidores, teriam o desejo realmente de comprar as ações e ser um investidor do Vasco. E tem outros que são fundos que gostariam, de repente, de participar como um investimento, né, assim, de fazer um empréstimo. Mas nenhum deles falou nada sobre nada. Tem os NGAs assinados, a gente está esperando uma possível reunião com um possível investidor, mas sempre com muita transparência. Mas se você reparar, até na questão que você falou, Aline, sobre as críticas, que quando a gente não ganha os jogos, volta assim, o Pedrinho não quer vender. Quando ganha os jogos, fica silêncio. Então, assim, eu só peço que pro torcedor tenha calma para escolher e saber quem ele está ouvindo, porque já dá para perceber quem é a favor do Vasco e quem se diz vascaíno e não fala a verdade sobre o Vasco. Então, assim, eu sempre deixei muito claro. Só que, assim, eu não posso esperar um investidor cair do céu. O meu papel eu faço. Passo todos os números, todos os dados, todas as informações através do NDA assinado. Tudo que eu tenho que fazer para estimular a venda, eu faço. Agora, eu tenho um clube para tocar. Porque se o investidor não aparecer... Então, tá fazendo uma recuperação judicial, porque... Não, tá fazendo a recuperação judicial porque eu tenho que fazer. Porque se o Vasco não fosse SAF, se não existisse SAF, se fosse associação e eu encontrasse agora, esse seria o remédio para as dívidas. Então, o que eu estou fazendo é para o Vasco, que eu chamo de um Vasco só, que é o Vasco SAF, a associação, é reestruturar as dívidas. Isso não tem nada a ver com o investidor ou não. Pelo contrário, se o investidor chegar, além de estar tudo arrumado, ele vai acelerar os processos, que aí é um mundo maravilhoso. A gente já ouviu falar de vários compradores, né? Vira e mexe aparece um. Recentemente, acho que o que mais foi falado foi do Grego. Como é que você enxerga esse caminho? O caminho para a venda da SAF? Você vê uma coisa próxima ou você vê uma coisa hoje afastada pelo que você tem de pessoas que te procuram, de conversas, de negociações, apesar de não ter proposta? Aline, qualquer prazo que eu dê aqui, eu vou estar sem consistência nenhuma. Se eu falar tá longe, eu posso estar enganado. Se eu falar tá perto, eu posso estar enganado. Por quê? Porque quando surgiu um interesse real, fala assim, eu olhei tudo, tá tudo aqui, agora eu tenho interesse de realmente iniciar para ser um investidor. Quando isso acontecer, a gente vai ter que sentar e estruturar todo o processo do contrato, para justamente a gente estar assegurando a instituição, para que não aconteça o que aconteceu. Então, assim, eu tenho que botar as garantias, eu tenho que saber qual é o planejamento esportivo, se a gente ainda tiver com o andamento da RJ, que ele ataque as dívidas, se o CT não tiver ainda totalmente construído, que ele tenha que investir no CT. Isso tudo foi, mas não tinha prazo, foi, mas não tinha garantia. Então, assim, eu tenho que investir 30 milhões no CT. Aí ele não investe os 30 milhões, eu não tenho garantia, as coisas compram os aparelhos e não pagam, e aí somem, e aí o clube fica ferido e aumenta a dívida. Então, assim, o clube tem que ter todo o respaldo para que, se um investidor saia, ele tenha as garantias financeiras para arcar com todo o prejuízo. Que não é isso que a gente quer. Que se aparecer um investidor, a gente não quer que ele saia. A gente quer um investidor que realmente toque o clube como o clube merece. E se isso não acontecer, a minha obrigação como gestor é fazer o clube andar. E é o que eu estou fazendo. Aos poucos a gente está estruturando o centro de treinamento, fazendo as contratações dentro das nossas possibilidades. A gente iniciar agora outra parte do CT, mas até criando um cronograma de obra. A gente vai aumentar o número de campos, né? Também. Mas a gente teve que ir até com uma parceria com
com a prefeitura, que vai ter que passar 2 tubulações para o projeto Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem que é bem ali do ladinho, né? Aí a gente tem que esperar, porque a gente já ia iniciar o terreno do lado. Então, assim, as coisas vão andar. Tem que ter paciência. O processo é o mais difícil. A gente espera passar um processo ganhando jogos, mas nem sempre acontece. Uma pergunta que pode até parecer um pouco de leigo, mas eu acho que talvez seja um pouco o que passa na cabeça do torcedor, assim, no sentido de uma venda de uma SAF. Quem olha de fora talvez pense, poxa, mas o Vasco é um clube gigante. A gente viveu um momento de vários clubes sendo vendidos e vários clubes se transformando em clube-empresa, assim. O que você acha que talvez retarde mais esse processo? O que você acha que hoje talvez afaste um pouco mais as empresas da ideia de, investir ali, um clube que tem o tamanho da torcida que tem no Vasco, uma das maiores do Brasil, por que escolher outros clubes menores que não o Vasco? Por que você acha que nesse momento talvez as empresas não compareçam assim de uma forma tão forte? Aline, assim, sinceramente eu não sei te responder, porque assim, não tem regra de você ser SAF e ser bem sucedido e ser SAF e ser mal sucedido. A gente tem exemplo de tudo aqui no Brasil hoje, né? E ao contrário também, ser associação e ser bem sucedido, ser associação e ser mal sucedido. O interesse, a gente precisa entender qual é o real interesse desse investidor. Então, assim, tem investidor que de repente a gente tem aqui no Brasil, obviamente, que é um investidor que contrata jogadores jovens, vende, leva para os seus times lá de fora. É um modelo. O modelo do Vasco, do investidor que se pintar um investidor para o Vasco, a gente precisa entender, porque o Vasco não é um clube, como você falou, pequeno. É um clube que tem uma tradição e o seu maior patrimônio são milhões e milhões de torcedores. E o desejo desses torcedores é título. Só que para você chegar nesse nível de título, tem alguns problemas embaixo que são grandes. E o maior deles são as dívidas. Tem outros que são importantes, como o centro de treinamento estruturado. Mas se você não pagar as dívidas, dificilmente você vai ser um time campeão. Então, assim, não sei, porque assim, para todo mundo é muito fácil porque a gente é apaixonado pelo Vasco. Então, assim, cara, como é que eu não compro o Vasco? Mas para o investidor, eu não sei qual a avaliação que ele faz quando ele pega os números, quando ele é um investidor, obviamente, na maioria das suas vezes, de um país muito distante, qual é a relação que ele quer ter com esse clube, com esse país. Então, assim, são muitos detalhes que são, muitas vezes, pessoais, porque às vezes não é uma empresa, é uma figura. Então, assim, o desejo dessa pessoa a gente não sabe. Como eu falo, a minha obrigação eu faço. E falando um pouco de São Januário, sobre a ideia do potencial construtivo, da reforma de São Januário, eu lembro já de ter estado em entrevistas coletivas contigo anteriormente que você dava prazo para definição, você tinha certeza que aquilo ia acontecer. E no meio do caminho as coisas foram mudando, né, de empresas, enfim. Você trabalha hoje com alguma ideia mais concreta? Mudou muito o cenário? Deixou de ser uma prioridade tão grande quanto foi lá atrás? Como você olha para a reforma de São Januário? Não, é prioridade ainda, sim. Então, Aline, aquilo lá foi um grande aprendizado, que eu assumi a responsabilidade, porque eu jamais ia falar algo que... Óbvio. Que lá na frente eu vou ter que ser desmentido, então eu vou apanhar à toa. Eu tinha um compromisso muito firmado, então assim, por isso que eu cravava que eu ia fazer em janeiro, e eu cravava que eu faria em janeiro, porque eu ouvi isso do próprio presidente da Câmara, o Caiado, falei assim, caraca, tu vem aqui mais do que vereador. E eu provoquei ser cobrado por isso. Outros gestores não foram cobrados por um estádio porque não se movimentaram como eu me movimentei. Eu me movimentei para que isso acontecesse. Eu fui lá 200 mil vezes, agradeço ao Caiado, ao Esquerdo, a todos os vereadores, ao prefeito Eduardo Paes, que assinou o decreto, para que a gente fizesse isso, porque eu já tinha uma empresa que ia comprar quase que totalidade do potencial construtivo. E no meio do caminho isso desviou. Agora o meu segundo vice, o Renato, ele vai fazer alguns episódios no Vasco TV para explicar ponto a ponto do que está acontecendo com o potencial construtivo, para aí sim dar um entendimento disso. O meu desejo e o meu sonho é que eu inicie o mais rápido possível isso.
Se por acaso isso acontecer esse ano, eu ainda vou ter que ter é um desejo meu, uma pergunta, uma enquete com a torcida, se para fazer esse ano, se espera, mas hoje eu não consigo precisar uma data, de uma forma bem sincera. Tem alguma parte já vendida do potencial, que a gente poderia até, de repente, dar início, mas como a gente não vendeu o resto, eu não vou parar no meio do caminho e correr esse risco. Então acho que o Renato vai passar isso e vai ficar bem explicado para a torcida. Nesse momento que a gente, né, tinha assim, um prazo dito por vocês e tal, a gente sabia que tinha, acho que, mais de uma empresa envolvida na ideia do potencial construtivo, tinha até um certo acordo para os naming rights de São Januário, e aí tendo a ver um pouco mais com a relação sua com o Lamáquia, que era muito próxima. E aí uma informação que eu tive, né, na época até, foi de relação de dirigente com outros dirigentes de outros clubes nos bastidores com a Leila, por exemplo, que quando questionavam ela sobre isso, ela dizia que não, que isso não iria acontecer, que por ela isso não aconteceria. Teve alguma influência e algum envolvimento disso diretamente para o que aconteceu com São Januário? Não entendi a pergunta. Assim. Ficou confuso para mim. Se teve algum envolvimento do posicionamento da Leila, do apoio que você teria do Lamáquia para São Januário, para que isso não acontecesse, porque você tinha uma conversa com ele, a gente sabia que tinha a ver com os naming rights de São Januário, e a informação que eu tenho é que ela dizia para as pessoas que isso não ia acontecer. Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamáquia, se você me permitir. Não, claro. Mas claro. Pode falar aí, isso pode ir pro ar, o que eu tô falando, assim, de eu não querer citar os dois. Não. Claro. Tá. Porque de fato essa é uma informação que eu sei que ela dizia para os dirigentes dos outros clubes. Aí depois disso tudo acabou não acontecendo. É porque muita coisa acontece e às vezes eu prefiro passar por errado na história. Então, melhor assim. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre janela de... Vamos falar um pouquinho de janela de transferência, vamos falar desses processos. Acho que pra gente começar, você já explicou um pouco sobre o que aconteceu nessa janela, mas talvez tenha sido uma janela de muito aprendizado, assim, pra vocês, né? De muitos processos estarem quase chegando ao fim e todo mundo ter muita certeza de que aquilo ia acontecer e aquilo não aconteceu. A gente, enfim, viu acontecer com Bruma, viu acontecer com Braia. Eu não sei se tem alguma coisa específica. Você gostaria de contar para o torcedor como aconteceu? Então, tem muitas coisas que são ditas que elas não... O que eu falo sempre é que, assim, o vascaíno, ele tem que começar a se unir. É só isso que eu peço. Parar de botar ideologia, política, e não é pelo Pedrinho, não, é pela instituição. E eu vou pegar o gancho da janela, mas um exemplo. Não foi o Pedrinho que entrou com ação contra a 777. É a instituição, é o Vasco. Eu estou protegendo o Vasco. Então, assim, as pessoas não deveriam ficar com raiva disso. Porque se outro fizesse, eu estaria apoiando. Porque foi o melhor para o Vasco. Então, assim, é criar uma união independente de concordar ou não, ok, das críticas ou não é isso que eu estou falando. Mas que sejam críticas verdadeiras, que sejam críticas realmente para produzir algo importante para o clube. Não para criar picuinhas porque não gosta, não vai. E quem se prejudica é o clube há anos e anos, eu venho falando isso. E o clube está nessa situação muito por causa disso. Então, assim, criaram o rótulo que parece que a gente só vai buscar os jogadores na última semana da janela de contratação. Não é isso. O que a gente faz? Como a nossa dificuldade de contratação pela questão financeira é maior do que os outros, a gente começa bem antes que os outros. Só que a gente tem que ir equilibrando, barganhando, né? A gente não vai lá em cima já no que... E a gente tenta jogadores importantes. Né? O Braia é um grande jogador. Mas a questão do Bruma, Aline, você pode ter certeza que a maioria não sabia quem era. Só teve essa repercussão porque o negócio não aconteceu. Entendeu? Então, assim, tinha que estar lá, não tinha que estar lá. A questão da presença, que muitas pessoas ficam falando para ter razão e não para compreender, as pessoas querem ter razão, elas não querem refletir sobre o debate. A questão da presença, ela parte muito se o jogador tem dúvida, se as coisas não estão evoluindo. Pô, você vai lá e você mostra. No caso do Bruma, não.
No caso do Bruma, estava tudo lá. Estava o contrato, estava a proposta para o Braga. Era só ele pegar a caneta e assinar. Era tudo que ele tinha pedido. E no último dia da janela de Portugal, não na nossa. E o empresário parou de responder. Aí eu entro no circuito, eu começo a pressionar o empresário, ele me responde, e aí fica uma conversa meio estranha quando o Benfica tem no último dia lá o Di Maria machuca. E o jogador opta por assinar com o Benfica. Pô, é azar? Não sei se a palavra é azar. Ah, se tivesse lá teria sido contratado? Não sei. Ah, mas pô, se você tivesse lá, não é assim, porque as coisas estavam fluindo, não tinha nenhuma negativa. Não tinha nenhuma negativa. No caso agora, por exemplo, do Lloyd, era necessário, por 2 motivos. O Marcelo teria que ir por um outro motivo, e já teria que ir porque estava tendo um imbróglio, que a gente já tinha chegado no valor, e as coisas não estavam acontecendo. Não estavam acontecendo. Então a presença do Marcelo lá foi importante para... Então, assim, do Garré também foi. Do Garré porque era no mesmo local lá. Então, assim, não é porque não deu certo o Bruma, porque não tinha ninguém lá, ou porque a gente demorou. Não. A janela anterior, do ano passado, de repente, a gente poderia ter sido melhor? Poderia, é verdade. Poderia. A gente assume isso. Mas tem certas coisas que não são como as pessoas falam. Então, assim, o Maurício Lemos, ano passado, quando a gente não trouxe pela dificuldade da transação mesmo, todo mundo, pô, era um grande zagueiro, vocês falharam. Aí quando a gente traz, não serve mais, assim. Então, assim, tudo é um viés que não é legal. Então, assim, a gente atacou as áreas que a gente achou necessárias, a gente ainda precisa de algumas posições, só que a gente tem um valor para o ano, então a gente atacou em alguns pontos extremos, né, meias pontas, um extremo específico, a zaga, mas a gente já sabe que a gente precisa de outros setores que a gente vai fazer, ou na janela ainda, se der tempo, nacional, ou na janela do meio do ano. A gente falou do caso do Bruma, o caso do Rony foi outro caso que acabou viralizando e sendo muito comentado, e foi um caso que especificamente a gente estava muito em cima na apuração, eu e o Rodrigo Fragoso, na TNT de uma forma geral, e todas as vezes que eu ou entrei ao vivo ou tive que falar sobre isso, e que as pessoas meio que davam a entender que o Vasco tentou se dar bem na história, eu dizia que não, porque eu sabia que vocês estavam em cima do Rony desde muito lá de trás, né? Que já era, você vinha acompanhando o caso e conversando com as pessoas do Rony desde lá de trás. Mas no finalzinho, quase que também no último dia da aprovação, que sai a notícia de Rony vai fechar com o Vasco e ao mesmo tempo Rony vai fechar com o Atlético Mineiro, e no fim acaba que vocês acabam saindo um pouco prejudicados no meu ponto de vista da história, da forma como as pessoas olham. Você enxerga algum erro nesse processo? Não, o erro não foi nosso dessa vez, não. Porque eu fui um dos primeiros a procurar o Rony. Eu liguei para o Anderson Barros, perguntei se ele estava sendo negociado, o Anderson falou que sim, pedi autorização para falar com o Rony e com seus representantes, a autorização foi dada, e assim a gente começou a conversar. No início eu queria por empréstimo, porque a gente estava ali com outras opções também no mercado e tinha um equilíbrio financeiro para você fazer. E nunca deixei de manter contato com os representantes do Rony, nunca deixei de manter contato. Na reta final, quando o Bruma dá errado, a gente consegue estruturar uma condição financeira para o Rony, eu ligo para os seus representantes, os seus representantes dizem que não tem nada assinado com ninguém. E aí ele me autoriza a fazer a proposta. Assim eu faço. Faço a proposta, ele se interessa pela proposta e acertamos. Quando eu vou no Palmeiras, o Palmeiras já tinha falado que já estava acertado com o Atlético Mineiro. Então, zero problema. Então, só para deixar muito claro, como foi dito pelos representantes do Atlético, como foi dito pelos representantes do Palmeiras, o Vasco é um clube, hoje, muito sério, que honra com a palavra.
Então, assim, a gente não vai furar ninguém, não vai interferir em ninguém, a gente vai cumprir todo o protocolo de uma contratação. E assim foi feito. O que foi passado pra gente é que não tinha sido fechado com ninguém. Então, simples assim. O que for além disso é invenção. Mas vocês tinham o ok do jogador? Tinha ok. E o Palmeiras já tinha dado o ok Já pro tinha Atlético dado ok Mineiro, pro é Atlético mais ou menos Mineiro. aquilo que a própria Leila disse Exatamente. de não interferir. Ô Pedrinho, o quanto que o scout de vocês, ele é importante e foi determinante nessa janela? Você falou do Bruma, você falou agora, muita gente nem sabia quem ele era, e depois, né, achou que... E aí a gente viu chegar num clube como o Benfica e procurar esse jogador, enfim. O quanto que essa janela... Porque a gente sempre fala, né? Muitas vezes tem participação do treinador, mas muitas vezes é um olhar do clube para o que o clube pensa, pensando em futuro, porque o treinador não fica ali por muito tempo. A gente teve uma conversa também com os scouts de vocês, eu lembro deles terem falado sobre isso, assim, de a gente não sabe o futuro do treinador, então a gente pensa num estilo e num perfil. Para essa janela especificamente, qual o peso, olhando para as contratações das decisões dos scouts? Antes mesmo da chegada do Carille, a gente já tinha identificado o que era necessário pro Vasco. Né? E quando o Carille chega, bate, obviamente, ali uma avaliação. O que eu falo é que, assim, quando um clube é muito, muito rico, o trabalho praticamente da análise de mercado é quase zero, porque hoje a gente vê aí, alguns gestores vão lá, compram, porque eles só olham a primeira prateleira. A primeira prateleira todo mundo conhece, você não precisa nem de análise de mercado. Prateleira todo mundo conhece. Então o trabalho da análise de mercado e de desempenho é muito importante, porque assim, ele vai ter que entender qual o teu capital, ele vai entender qual a tua necessidade, qual a tua expectativa e o que ele pode trazer. Então assim, eu acho que nós contratamos ótimos jogadores, o que a gente espera é que eles possam desempenhar, porque não tem como eu enganar ninguém hoje. Todo mundo sabe quem é o Nuno, se você entrar, todo mundo sabe quem é o Garré, todo mundo sabe quem é o Lucas Freitas, todo mundo sabe quem é o Maurício Lemos, todo mundo sabe quem é o Lloyd. As pessoas vão entrar e vão avaliar. O que a gente espera é que eles consigam desempenhar no Vasco. Esse é o desejo, mas a análise de mercado é importantíssima, porque você passa o perfil, você fala o que você está querendo, e eles têm que encontrar isso dentro de uma condição financeira, entendendo a grandeza do Vasco é muito difícil, porque hoje a condição financeira não é compatível com a grandeza do Vasco. E às vezes você pode estar tudo certo nesse caminho e isso não refletir em resultado, Sim. né? E aí o diagnóstico de quem olha para fora é que... Sim, e às vezes as pessoas se prendem muito nos números. Tem jogadores que a gente trouxe com números maravilhosos que não deram uma resposta, e tem outros jogadores que têm números que não são tão bons, mas no jogo é importante. Porque eu falo assim, a assistência e o gol, ela é muito relativa dentro do contexto do jogo. Por quê, Aline? Eu posso pegar, driblar 3 no meio de campo, achar o lateral direito lá na linha de fundo. Aí o lateral direito só toca pro meio e o cara faz o gol. Então, assim, quem deu assistência foi o lateral direito. Quem fez o gol foi o centroavante. Mas o mais importante na jogada fui eu que driblei 3 no meio e abri um clarão. Então a jogada mais difícil foi a minha. Por isso que agora eles estão acrescentando participações ofensivas, participações nos gols. Porque nem sempre o mais importante está ali nos dados estatísticos. Né? A gente fala assim de janela, e aí assim, acho que o torcedor que critica sempre fala, vai voltar a falar de 777, vai voltar a falar de 777. Mas é o que a gente falou ali atrás, né? Que a 777, no fim, ela se faz muito presente. E a gente também está falando porque saiu um monte de coisa agora essa semana. Não, né? E ela acaba se fazendo muito presente por ter sido um passado recente que implica a consequência que ela traz hoje, né? Eu queria que você tentasse passar um pouquinho o quanto de não contratação o Vasco fez, ou, melhor dizendo, quantas contratações o Vasco fez de quem já estava aqui. Porque eu sei que tem uma lista de jogadores, a gente viu isso muito recentemente com o Puma, mas eu acho que agora o Paulinho também. Jogadores que não foram contratados, mas não foram pagos, então é quase que como... Tem que pagar a transferência para não tomar transfer-ban. Exato. Então, por exemplo, o Leandrinho vai emprestado para um abatimento da parte da dívida do Paulinho. Então, assim, senão a gente ia ter que pagar $1 milhão, e aí a gente está falando de 7 milhões de reais. Então, assim, quando eu trago... por isso que eu falo assim, quando eu falo as coisas,
quem tem boa intenção para ouvir, fala que é transparência. Quem tá com uma intenção completamente equivocada e quer causar um caos no clube, tá falando que só sabe reclamar, que é mimimi. Mas não é, por exemplo, tem clubes no Brasil que a gente tinha interesse em certos jogadores que a gente deve, pô. Só que o que eu posso te falar que esse momento agora, Aline, é um momento muito positivo para o clube. Com a recuperação judicial, gerando um fluxo de caixa mais cheio, sabe? É um momento importante para a gente organizar, melhorar a condição do clube financeira. Então, assim, a gente honra todos os compromissos, que isso fique muito claro. O Vasco hoje é um clube seguro para todos os atletas que queiram jogar no Vasco. Isso um atleta liga para o outro para perguntar. No tanto que o Brian, obviamente, falou com o Puma, com o Maurício Lemos, e estava doido para vir. Um jogador de primeiríssima prateleira. Então, assim, qual a informação que ele pegou desses atletas? Informações completamente positivas. Então, assim, o clube hoje é um clube muito organizado, financeiramente, com todas as dificuldades e com a estrutura que a gente está tentando montar lá. O pagamento pelo Paulinho, ele foi agora? Metade foi agora. No empréstimo do Leandrinho, eu teria que pagar $1 milhão do transferência do Paulinho para não tomar transferban. E aí a gente teve um abatimento na metade da dívida dele, do Paulinho, e a outra metade a gente conseguiu empurrar para setembro. Senão eu teria que pagar agora. Ou seja, $1 milhão daria uns R$6 milhões, que é o valor de um grande jogador hoje. O Rony era esse valor, né? Sim. O Rony se pagasse... Isso é para o entendimento da torcida, é isso. E esse próprio valor é que tal que os compromissos que não foram honrados pela 777 com os jogadores que estão ali. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que fazer o movimento de contratar jogadores, imagine se eu contrato jogadores, Aline, e não pago as luvas atrasadas para os jogadores que estão ali. Isso foi dito pela consultoria da Fundação Getúlio Vargas, da Álvares Marçal, repetida e mencionada pela magistrada juíza Caroline Fonseca, que a 777 pagou 18% de todo o planejamento esportivo. Então, imagine eu com toda essa dívida para trás com esses atletas, contratando gente e não pagando eles. Então, eu estou contratando, mas eu estou tendo que quitar aqui com eles também. Está contratando. Senão eu perco o vestiário. Então eu estou contratando os que já foram contratados. Para deixar um ambiente normal. O Puma foi isso, o Puma, Paulinho... Tem alguns ali. Depois eu até te passo, porque foram muitos ali. E aí nessa linha de contratação, e assim, acho que... Coitado, toda hora a gente fala uma coisa, a torcida te criticou por isso, as pessoas te criticaram por isso, mas que no fim é quase que um espaço assim pra gente esclarecer esse tipo de coisa. A contratação do Carille foi outro ponto que as pessoas pegaram muito no seu pé, sobre eu acho que principalmente a mudança de perfil dos treinadores envolvidos. O mercado hoje também é um mercado que é um mercado limitado, eu diria assim, né, no mercado de treinadores. O que pra você foi essencial e fundamental para você trazer o Carille? Então, Aline, assim, eu não me importo das pessoas falarem que na televisão ele falava uma coisa e agora faz outra como presidente. O que o comentarista Pedrinho falaria do presidente Pedrinho? As minhas convicções são as mesmas. Só que, assim, dentro do processo, nem sempre eu vou aplicá-las no momento que eu acho que eu tenho que aplicar. Eu tenho que entender o momento para aplicar no momento certo. Então, pode ter sido incoerência? Eles podem falar com incoerência, mas não é mau caratismo, porque falam de um jeito, na televisão falava uma coisa e fazia outra. Tem que entender as circunstâncias. Eu entrevistei alguns treinadores, e de perfis completamente diferentes mesmo. Um jogava de um jeito e outro jogava de outro jeito. Só que assim, esse aqui me entregava algo importante, com algumas carências, esse me entrega algo diferente desse, com outras carências. Então, assim, eu saí de um extremo para o outro, saí. Saí, de repente, de algumas convicções, saí, era necessário, por todo um processo, pela dificuldade financeira, pela limitação no mercado, pelas oportunidades que eu tinha no mercado e pela questão que eu não podia perder tempo com a concorrência, porque eram treinadores de nome que estavam ali no mercado
e eu tinha que fechar com um treinador. E os valores diante da capacidade financeira. E aí, quando a gente chega no nome do cara, ele é um cara vencedor, um cara que eu falei para ele, cara, você na coletiva você tem que falar, me cobrar, pô, porque eu não te entreguei ainda as alternativas que você precisa para jogar. Então, assim, às vezes você pode estar sofrendo nos jogos e você sempre assume, não, vou trabalhar com o que eu tenho. Eu falei, cara, você pode falar, eu não me importo de você falar que a gente precisa dos extremos, como eu falei. E ele, não, eu vou trabalhar com o que eu tenho, mas a gente sabe. Então, assim, ele sempre foi um cara muito correto, muito firme. E agora eu acho que a gente consegue entregar para ele, assim, um elenco com mais alternativas para ele. Então, assim, é um cara sério, trabalhador, vencedor, né? Como se fosse outro treinador, ele seria questionado de outras formas. Ninguém é perfeito, como eu não sou, mas é um cara que trabalha ali diariamente, que é vencedor na sua carreira profissional e que a gente acredita que vai fazer um trabalho de muito respeito com a instituição. Com a janela internacional fechada, o que você ainda deve a ele? Agora menos, né? Agora menos, mas tem algumas posições que eu acho que a gente precisa de alguns ajustes ali para elenco mesmo, para fortalecer para uma temporada inteira. E o quanto que o alívio da folha também é importante, assim, desafogar a folha salarial para vocês nesse momento é importante. A gente viu um processo de alguns jogadores treinando separado, uma ideia de negociar alguns jogadores. Isso já está definido para ter mais fluxo de caixa, para aliviar a folha? Ou em algum momento esses jogadores que estão afastados, nem sei se eu tenho todos os nomes aqui, mas acho que o Riquelme, JP, Lucas Eduardo, Capasso. Enfim, tem alguns. Se em algum momento eles podem ser reintegrados também. Então, Aline, assim, jogadores que a gente pretende, que a gente acha que nesse momento não vão ser utilizados e que podem, obviamente, aliviar a folha, tem uns que têm um valor muito alto e é difícil você negociar com o mercado, entendeu? É tão difícil contratar, mas é difícil diluir também, porque são jogadores com valores altos para alguns clubes que não querem pagar, às vezes nem metade do salário. Então essa dinâmica ela é complicada, mas obviamente isso é muito necessário, porque de uma forma superficial todo mundo fala assim, é só tirar esse, pô, alivia a folha e contrata esse. Para ter isso, bota a base, não sei o quê. Só que não é assim. Assim, para você tirar um jogador, você tem que pagar a multa. E você continua pagando o salário dele. Continua pagando o salário dele. Então, assim, não é tão simples. E negociar valores altos, com salários, assim, altos, é difícil, não é fácil. E esse diagnóstico ele foi feito pelo Carilli? Não, já tinha sido feito antes também por nós, assim, e concretizado agora. Concordou com ele. Na última entrevista coletiva que você deu, eu lembro muito que quando você foi questionado sobre o Payet e o processo de contrato dele que acaba no meio do ano e tal, você falou que era um jogador de um valor muito alto e que você até gostaria de renovar, só que ele precisava dar uma resposta dentro de campo, que uma coisa dependia da outra, porque se é um cara que você necessita muito dele, você necessariamente vai precisar, nem que seja uma engenharia financeira para mantê-lo, porque você já tem um jogador desse porte, que é o Coutinho, que é um jogador muito importante, que já deu muito retorno para vocês. Como é que você olha a situação do Payet hoje? Porque não é um titular, mas é um jogador que entra, é um jogador de peso, mas é um custo-benefício que precisa ser avaliado. Ele, assim, ele tem me surpreendido dia a dia, assim, com o profissionalismo dele, entrado em forma, né, se dedicado. Mas é um caso que a gente vai avaliar mesmo na reta final do seu contrato, assim. Eu não posso te precisar agora o que vai acontecer com ele. É um jogador que, assim, respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco, mas pela carreira dele, até pelo que tinha sido acordado com ele, como já falei algumas vezes, que não colocaram no contrato e eu cumpri mesmo sem estar no contrato. Isso é uma demonstração de respeito por ele. Então, mas é um jogador assim, que a gente espera que ele dê uma resposta positiva ainda, porque o talento dele é absurdo. Realmente é um salário alto para o que o Vasco hoje pode pagar. Então, assim, é um jogador que a gente está avaliando até o último minuto.
nem essa pergunta nem estava aqui, mas como eu citei o lance do Coutinho, acho que já saíram em alguns lugares os números dele, mas eu acho que é importante a gente falar. Toda vez que eu converso com qualquer dirigente sobre jogador que se paga, a maioria diz pra mim, isso é mentira, isso é ladainha. Jogador não se paga com marketing, mas o retorno do número de sócios com Coutinho é algo impactante, né? Coutinho se paga. Porque eu jamais contrataria se eu não pudesse pagar. Então, assim, a conta ela foi até fugindo um pouquinho do meu perfil, que eu trabalho com ordinário, não com extraordinário, era uma perspectiva da dobra de sócios. Mas isso dentro de um estudo, obviamente, do comercial, do marketing, e foi o que aconteceu. Então, assim, o Coutinho ele se paga através do número de sócios que a gente botou para dentro. Então, ele assim, mais que dobrou, não foi? Foi, mas eu tenho que olhar ali para não errar com você, mas eu acho que mais que dobrou. Então, assim, esse é uma outra questão, um entretenimento que alguns jogadores trazem, né, para o clube, né? E o Coutinho é uma outra figura assim. A relação dele com o Vasco, né? Eu acredito muito nele, profissional exemplar, assim, ama realmente, sofre com o Vasco. Tenho certeza que as coisas vão dar certo para ele, né? Prometo que é o último que eu vou falar pontualmente, mas é mais um jogador importante. E eu nem coloquei o Verratti aqui, o torcedor vai ficar irritado que eu nem falei do Verratti, mas sobre o Léo Jardim especificamente, que se tornou um dos destaques do Vasco, certamente o olhar do mercado sobre ele muda também. Ele tem um contrato até o fim do ano, significa que a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. A proposta já está com o empresário dele. Só depende dele, é isso? Só precisa responder. Já mandamos para o empresário dele. Então a ideia tem um processo de renovação em curso já. E há muito tempo? Já tem um tempinho. Já tem, só esperando de fato a resposta dele. Chegando já na reta final da entrevista. De outros também, Paulinho, a gente está conversando. Tem um outro assunto que acho que interessa muito o torcedor, que eu acho que é bacana a gente tentar entender, que é sobre a mudança e a possibilidade da mudança de material esportivo, porque o contrato de vocês com a Capa, ele era até o fim do ano passado, se eu não me engano, e vocês postergaram por mais um ano. E aí agora a gente fala muito numa mudança de material. Por que você tá rindo? Eu não posso falar, porque eu vou falar uma frase que eu falei, eu não posso falar. Mas isso. Eu sei que você não pode falar do que pode acontecer no próximo ano, então deixa eu dividir por partes. Mas o quanto que tem um impacto... Você está muito esperto depois de ficou grávida de gente. O quanto que tem um impacto, isso você pode falar, da gestão anterior, de tudo que vinha acontecendo, a necessidade de vocês aumentarem mais um ano de contrato com a Capa. Né? Porque acho que vocês olharam um lugar assim de a gente precisa do fornecimento e o contrato está no fim. Primeiro, assim, a gente é muito feliz com a Capa. A Capa é uma avaliação pessoal. Ela, para mim, fez as camisas mais bonitas do Vasco. Essas agora são as camisas do Vasco muito lindas. Assim, a gente tem um carinho enorme pela Capa. Então a gente ficou muito seguro de esticar o contrato com eles por mais um ano. Muito seguro, assim. São assim, camisas, uniformes, o atendimento, são pessoas muito especiais, assim. Então, assim, é uma parceria muito positiva que a gente tem com a Capa. Então, assim, por isso que a gente até esticou um ano, né? E aí, no próximo ano, a gente vê o que acontece. Mas essa negociação ela tem que acontecer agora, né? Porque eles precisam de tempo para fabricar um enxoval. Mas já está negociando com a Capa também. Com a casa. Aqui, ó. Ô, Pedrinho, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, assim, mais sobre você, sobre o desafio que você aceitou de estar nessa posição, de olhando para esse mais de um ano de associativo, mais quase um ano de SAF, assim, quando você olha para trás, o que você considera que talvez, putz, isso foi um erro que eu aprendi, não quero cometer, e esse foi o meu maior acerto? O erro Erro, acho que foi eu ter falado antes de ter assinado do potencial construtivo. Antes do acerto, eu vou colocar um outro tópicozinho assim. Poderia ter sido melhor, eu acho que na janela do ano passado, mesmo com muita dificuldade, porque também muitas pessoas tiraram proveito disso, porque sabiam que era o exato momento que a gente não teria o dinheiro, porque era mais ou menos ali na época que era para ter sido feito o aporte que não seria feito, óbvio, que a gente estava num reboliço danado, e ali a gente não tinha dinheiro nenhum, então fizeram uma campanha sobre janela, uma expectativa sobre janela que
que já sabia que seria de dificuldade. Então eu acho que a gente poderia, mesmo com dificuldade, ter sido melhor. E o acerto, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi a ação. Isso que mais me orgulha, assim, que foi o que mais tirou o sono. Que tira ainda. Que tira, mas que me dá mais orgulho, que assim, eu sei que, e graças a Deus, assim, as coisas estão cada vez mais claras, até pelo que a juíza mencionou, que a gente fez a coisa certa. Tem uma coisa que eu acho muito bacana na sua gestão, que é algo mais humano. E eu acho que os jogadores sentem isso, né? A gente fez uma entrevista com o Verratti recentemente, e eu lembro dele ter falado, recentemente não, porque foi no ano passado, mas eu lembro dele ter falado muito sobre algumas mudanças que os jogadores veem, que os jogadores vivem, e aí que de alguma forma o seu olhar de quem já foi jogador faz muita diferença estar nessa posição. Você poderia ser um presidente de não participar tanto desse ambiente, mas pelo visto você participa. Você sente que os caras te ouvem diferente por você ser você? Sinto, assim, com muita humildade, assim. Tem lugares que você percebe quando as pessoas param e realmente elas estão te ouvindo, né? Não te escutando. E ali é um ambiente que eu sinto que todas as vezes que eu falo, eles realmente estão me ouvindo. Então, assim, porque eles sabem que eu falo da alma, eu falo do coração. Eu sou muito sanguíneo, assim, muito sanguíneo, mas eles sabem o que eu estou buscando com eles ali. Eles sabem tudo o que aconteceu e tudo que vem se transformando. E eu falo que o meu compromisso é com a instituição. E eu tenho uma missão aqui, que quem não estiver dentro dessa missão, quem não tiver vontade de estar no Vasco, o prazer de estar ali, está no caminho errado e vai ficar pelo caminho. Então, assim, é um grupo muito maneiro, assim, muito legal. Os caras, assim, entenderam o que a gente quer do Vasco. As coisas, futebol é muito difícil, porque nem sempre o que tu planeja acontece. Mas eu acho que é isso, o meu lado humano ali com eles, eu acho que tem um impacto importante. O Vitor Luiz até contou ano passado a história das tias da cozinha, que impactou muito a eles, assim, delas terem ido, delas fazerem parte. Isso é uma vitória minha pessoal, eu não gosto de falar porque parece que eu tô querendo aparecer, mas... Bom, a gente sabe que você pagou do seu próprio bolso para elas estarem lá. Isso é uma vitória pessoal, assim, a gente vai fazer voo fretado com... O voo fretado é também algo desde que você chegou, né? Sim, não, a gente vai para as competições sul-americanas, a gente vai fazer voo fretado, então assim, eu pedi para que tirasse todos os passaportes dos funcionários lá do CT, porque eu quero que eles viajem com a gente. Então assim, são vitórias que a gente tem no dia a dia, que obviamente que importa são os títulos, mas isso são vitórias pessoais, porque eu sei que são pessoas que não teriam a oportunidade de viajar para outro país, então quando vem uma tia, que a gente chama carinhosamente de tia da cozinha, e agradece por ter um passaporte, assim, então assim, isso aí que vai alimentando a gente mesmo, que vai dando gasolina. E é legal que eles reconhecem isso, porque é quase que como fosse uma identificação de, foi dali que eu vim, da maioria deles, né? Foi dali que eu vim, eles estão dando valor por um lugar que eu conheço muito bem. Porque eu olho para eles assim e vejo muito meu pai, assim, então eu tenho um olhar muito... Eu não gosto de falar não, porque parece que eu quero aparecer. Tanto que isso, quem falou foi o Vitor Luiz, não fui eu. Não, mas eu acho bacana, porque eu acho que não é querer aparecer, eu acho que fala muito sobre você, sabe? Disso, do que a gente passou aqui em breve, do quanto que você sente as coisas, do quanto que você é mais humano. E eu acho, eu lembro que eu conversei com o Thiago Silva, antes dele vir pro Fluminense, lá em Londres, numa entrevista que a gente fez pra final da Champions, e que eu toquei no seu nome até com ele rapidamente falando sobre isso, porque ele também se sente nesse lugar. De às vezes, qualquer coisa você é taxado pelos outros, como chorão, como aquilo, e as pessoas confundem a emoção com coragem e com força, sabe? Mas depende a questão quem faz. Eles selecionam, por exemplo, com relação ao Thiago. Quando o Cristiano Ronaldo chorou, eles elogiaram o Cristiano Ronaldo que chorou. Quando é o Thiago Silva que chora, eles criticam o Thiago Silva. Então, assim, o olhar de todo mundo nosso já é um olhar muito crítico. Eu vou fazer uma analogia. Se você vai num restaurante com seus amigos e você come bem, você é bem atendido, o máximo que você faz é comentar com eles. Pô, comida boa, vinho bom. E quando acontece alguma coisa de ruim, as pessoas vão lá na rede social do restaurante e falam: a comida estava estragada. Você não foi na rede social para falar que o vinho estava bom.
Então, assim, o olhar crítico das pessoas, ele é muito forte. As pessoas se incomodam muito com o meu lado humano e confundem muito. Porque o Vinícius, que é o assessor que está aqui perto da gente... Vai brigar comigo que eu fico tocando nesses assuntos. Até brinco com ele que, assim, eu descobri que dos mais frouxos eu sou o mais corajoso. Porque, como foi citado, né, por algumas pessoas, até de forma surpreendente, que convivem comigo e me decepcionaram muito com as declarações, de citar que falta coragem, desde que eu entrei, eu só tomei decisão corajosa. Uma coisa que eu não deixo de fazer é tomar decisão. Não deixo. Eu reflito, eu penso, eu paro, eu sofro, mas eu tomo a decisão. Acertada ou errada, eu tomo a decisão. Então, como é que eu posso faltar com a coragem se eu tenho a decisão mais importante da história do clube? Essa é a decisão da ação, é a decisão mais importante da história do clube. Porque eu não conheço na história do futebol mundial em que um presidente esteja na mesma situação que eu, com 47 anos, antes com 46 anos de idade. Onde ele entra no clube, que o clube é empresa, a empresa, teoricamente, na prática, fale, ele tem que intervir com uma ação, então ele toma conta da empresa, ele toma conta da associação, ele toma conta do futebol amador, ele conta... Que falta de coragem é essa? Tendo um plano de e todo tudo dia tá várias risco, né? decisões importantes. Então, assim, isso não me afeta, não. Isso aí não me afeta, não. Isso é uma coisa que eu já ouvi de você, inclusive. Assim, de pessoas que falam, eu não esperava que o Pedrinho fosse ter esse tipo de coragem, Às esse vezes tipo de eu olho no atitude. espelho e falo tipo assim, é você mesmo, cara. Mas tem que tomar, não tem jeito. É, bacana. Obrigada, Pedrinho, pelo papo. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Acho que a gente pôde falar um pouco sobre tudo. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho qualquer tipo de relação, assim, o quanto que eu acho bacana esse teu outro lado, que a gente acaba falando muito pouco, porque eu acho que, no fim, tem um preconceito muito grande do outro lado, da forma como as pessoas olham. Mas, no fim, eu acho que falta um pouco disso no futebol, né? De você humanizar as relações, de você enfrentar as coisas com esse tipo de olhar um pouco diferente. E aí eu acho muito, por isso que eu toquei no assunto, mas eu acho que até entre a gente, até entre os jornalistas, quando vai começar uma coletiva sua, e alguém fala, eu sempre compro briga, porque alguém começa a falar de alguma coisa, eu falo, mas qual o problema se chorar? Mas qual o problema se emocionar? O que isso diz sobre a pessoa, né? No fim, não diz nada, só que a gente vive num mundo tão preconceito em relação a isso, que as pessoas não olham o tamanho das suas atitudes e tudo que você tem feito pelo Vasco. Então, obrigada pelo papo. Eu que agradeço, obrigado. Acho que a gente pôde esclarecer um pouquinho sobre tudo aqui. Obrigado, eu agradeço.